Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a Taurus, porque em breve a empresa vai reportar o seu balanço no dia 21 de março e esse balanço é relativo ao quarto trimestre de 2022. Ou seja, vamos ter noção do balanço fechado de 2022 e até o momento a Taurus ainda não anunciou nenhum provento relativo ao lucro de 2022. Consequentemente, sabendo o lucro e a política de proventos da empresa, podemos ter noção de um grande provento para o curto prazo. E lembrando que esse vídeo é totalmente educativo e nada é recomendação de compra ou de venda. E apenas para vocês terem noção sobre alguns dados de receita líquida da empresa, perceba que o pessoal cita esse risco imenso no Brasil, mas praticamente 70% da receita da Taurus vem do exterior e 30% do Brasil. Aí o pessoal tem esse receio que acha que vai ser proibido alguma coisa no Brasil e do nada a Taurus vai virar pó. Pelo contrário, a empresa é forte mais no exterior ao invés do Brasil. Mais um ponto que tem acontecido, que vou citar a seguir, é que a perspectiva é de queda no balanço da empresa porque o setor não vai tão bem, atingiu lá o seu pico em 2020 em milhões de consultas para a parte de armas e desde então tem caído, porém ainda continua no patamar acima de 2018 e 2019. Mas a empresa cita que, apesar dessa queda, ainda é o terceiro maior índice da história de intenção e de consultas de armas, e as vendas da Taurus aumentaram em 50% em comparação com 2018. Aí aqui temos alguns dados porque não é só a empresa que está caindo em cotação e no balanço, porque a empresa citou dois pares que competem com a Taurus e a empresa é líder de mercado em volume de produção em comparação com o fechamento do terceiro TRI de 2022. Então, apesar dessa queda de mercado, a empresa ainda continua líder de mercado em armas leves. Fora que, além da Taurus ser líder de mercado, a empresa possui a maior margem bruta e a maior margem EBITDA em relação aos seus pares, e essa queda não é nada pontual da Taurus. Perceba aqui que nos últimos 2 meses, tanto a Taurus e os seus dois pares caíram nessa proporção de 21% até 34%. E perceba que a queda foi até mais um pouco acentuada na Taurus, de 34%, porque além do mercado nos Estados Unidos estar desacelerando, ainda tem esse risco Brasil, que representa cerca de 30% da receita da empresa. Aí o mercado acaba batendo um pouco mais na empresa, um pouco acima do que os seus pares. Fora isso, temos aqui o histórico de receita trimestral da Taurus, crescendo até aquele pico em 2021. Já teve uma queda sim, porém ainda continua no patamar bem elevado. E na ótica acumulada, comparando só os 9 meses de cada ano, de janeiro até setembro de 2018 até janeiro até setembro de 2022, perceba a evolução na receita líquida da empresa. Já nesse slide, temos aqui o lucro bruto e a margem bruta da empresa. E o lucro bruto pega a receita total e exclui os custos que a empresa teve. Aí perceba que a margem ainda continua elevada, de 55,9%, e ainda continua parecido com o auge da empresa nos 9 meses de 2021. Mas o mercado já estima que a Taurus e os seus pares deverão apresentar queda no seu balanço para os próximos anos. Aí já nessa foto, para fins de dividendos, perceba que o lucro da empresa ainda continua num patamar elevado de quase 400 milhões, similar ao lucro reportado nos 9 meses de 2021. Aí, o que chama a atenção é que a geração de caixa continua elevada, o lucro continua parecido com o ano passado e o endividamento da empresa está muito baixo, porque eles encerraram o terceiro TRI de 22 com a alavancagem de 0,2 dívida líquida sobre EBITDA, que é praticamente em 2 meses de geração de caixa, eles conseguem quitar toda a sua dívida, o que é uma relação muito baixa. E perceba que, em um passado recente, essa dívida estava muito elevada. É o que mais chama a atenção: dívida controlada, balanço forte, geração de caixa robusta, e a empresa cita eles praticamente terminaram um ciclo de investimentos e a perspectiva para 2023 é de queda no fluxo de investimentos. Então, ao que tudo indica, a Taurus deve pagar um payout um pouco mais elevado do que esses 35%. É o que chama a atenção é que o lucro líquido ajustado foi de quase 400 milhões. Isso aqui é relativo de janeiro até setembro de 22 e não considera o balanço do quarto TRI, até porque ele ainda não foi reportado. Mas supondo
que o balanço do quarto TRI fosse zero, que eu não acho que a empresa vai reportar prejuízo, mas se a empresa lucrasse zero e pagassem 100% de payout do lucro acumulado até o momento, teríamos 21% de yield em relação à cotação atual. E a empresa cita que o foco atual é na remuneração dos acionistas porque eles já realizaram grandes investimentos, a dívida, como eu citei, está muito controlada, a geração de caixa está robusta e a empresa cita um potencial de pagarem proventos extraordinários e aumentarem também a sua frequência porque até o momento a Taurus paga de forma anual e eles já citaram com muita frequência que pretendem começar a pagar de forma trimestral. E a empresa também cita que eles podem recomprar as suas ações porque o CEO da empresa destacou que eles acham que o papel da empresa está descontado. Aí aqui no caso, essa foto eu retirei da planilha disponível para quem for membro do canal, link na descrição do vídeo, e eu considerei 50% de payout porque vários fatores mostram que a perspectiva é que a Taurus pague além de 35%. Aí nesta ótica, poderemos ter quase 14% de yield em relação à cotação atual da metade de março de 23. E se eles pagarem 100% de payout, aí o dividend yield vai ser bem maior do que 20%. Até porque só esse lucro aqui, acumulado até setembro de 22, representaria mais de 20% de yield na cotação atual, sem considerar o balanço do quarto trimestre de 2022. E lembre-se sempre que no ano de 2021, a Taurus pagou 100% de payout. Ou seja, sim, existe a chance de um payout elevado para 2022, até porque a saúde financeira da Taurus está bem melhor e a empresa irá investir pouco no curto prazo. Aí realmente esse provento pode ser até mais atrativo do que esse patamar atual. Lógico que o mercado já cita que a perspectiva não é tão boa, olhando aí para o médio prazo, então se o lucro cair, é provável que o dividendo acabe caindo, mas mesmo assim, como a empresa está tão barata por um PLD 3, mesmo que o lucro caia, o dividend yield ainda ficaria bem atrativo. Aí na ótica de indicadores, é uma empresa bem barata, um PLD 3, dividend yield de quase 11%, e isso aqui foi relativo a 100% de payout desse lucro de 194 milhões. E agora, a base de lucro distribuível é bem maior e se eles mantiverem o payout elevado, aí não tem para onde o provento pode crescer drasticamente. Fora é que o balanço do quarto tri, se for positivo, isso vai aumentar o lucro distribuível, o que pode acarretar em um provento maior. E também, como eu citei, a Taurus possui margens melhores do que os seus pares, margem EBITDA, margem bruta, margem líquida, realmente é impressionante, uma margem líquida de 22%, ou seja, para cada R$100 de receita líquida, a empresa retoma quase R$22 de lucro líquido. Então, na ótica de indicadores, a foto atual vai muito bem e mesmo que aconteça alguma queda no balanço, a empresa ainda estaria descontada. E também um gráfico que eu sempre gosto de mostrar, esse aqui de lucro versus cotação. Eu olho para muitas empresas, principalmente aquelas que possuem um histórico um pouco maior, e perceba o lucro em verde e as cotações em marrom. Ou seja, só foi o lucro da empresa despencar que a cotação da Taurus acabou caindo. Aí depois, o lucro, ou aqui no caso o prejuízo, diminuiu e depois a empresa retomou a ser lucrativa, aí não tem para onde, aconteceu toda essa apreciação robusta nas cotações. Aí você pode pegar esse gráfico de qualquer empresa que na ótica de médio a longo prazo as cotações seguem o balanço da empresa. Então sim, teve essa queda na cotação porque a perspectiva é de queda no balanço, porém a empresa ainda deve se manter lucrativa. Aí já nesse ponto de cotação, a queda foi dos quase R$27, parece a cotação atual de quase 15, ou seja, se eu pegar R$15 e dividir por 27, foi uma queda de 45% nas cotações. E aparentemente o balanço não deve cair na mesma proporção. Fora que, se a Taurus pagar esse provento absurdo, acima de R$2 por ação, muito em breve, e continuarem com o provento atrativo para o médio prazo, daqui a poucos anos, boa parte do seu investimento será reavido apenas com proventos. E também, você vai pegar esse novo provento, vai reaplicar e vai comprar mais ações. E aqui, eu tinha citado naquele slide sobre as projeções da Taurus, com 50% payout, o que nos daria quase 14% de yield. E no pior cenário, se a empresa pagar 35% payout,
vamos ter quase 10% de yield na cotação atual. Aí com 50% de payout, quase 14%. Aí se aumentarmos para 75% payout, vamos ter 20% de yield. E com 100% de payout, mais de 27% de dividend yield. Mas também tem que ver o balanço do quarto tri, porque se a queda for tão grande, o provento pode não ser tão atrativo assim. Mas até no pior cenário, o dividend yield continuaria interessante porque a empresa em múltiplos está barata. Então, a empresa que é barata em indicadores, mesmo com payout baixo, o dividend yield fica interessante. Então, pessoal, comentamos aí sobre a Taurus, a perspectiva pela própria empresa com a desaceleração do setor e também dos seus pares e uma provável queda no balanço, porém ainda deve continuar bom. A empresa continua com a dívida equilibrada, gerando caixa e em breve vai reportar o seu balanço e vamos ter noção de um grande provento para o curto prazo. Então comenta se você tem comprado o Taurus e deixa o gostei no vídeo, considere se tornar membro para ter acesso àquela planilha, a vídeos semanais para os membros, que eu já postei mais de 90, e acesso ao Telegram, onde discutimos sobre muitas coisas. E caso você não goste, pode cancelar sem nenhuma bronca. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.